Olá Pedro, bem-vindo ao GT Talks, o podcast da Comissão de Juventude da UGT. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer-te por nos receberes aqui no teu sindicato. Bem-vindos ao CITES, sempre bem recebidos. Bom, antes de mais, apresentar o nosso convidado aos nossos ouvintes e visualizadores lá em casa. O Pedro Lopes é o presidente do CITES, tem 38 anos, é um orgulhosamente transmontano e é inconformado. É licenciado em Direito e durante vários anos foi técnico de Relações Laborais no CITES. É apaixonado pelas ciências sociais e espera um dia poder dedicar-se convenientemente ao seu estudo. Atualmente a viver uma nova fase de trabalho em funções públicas, portanto, bem-vindo, colega, Muito obrigado. que concilia com a intensa vida de dirigente sindical. Pedro, antes de mais, e obviamente vamos já direto ao assunto, vou começar exatamente pelo facto de teres sido eleito recentemente presidente de direção do CITES. És um jovem ainda, mas sendo jovem, quais são os teus objetivos para o CITES e para o sindicato de setor como este? Bem, para já muito obrigado por me chamarem jovem, por me considerarem jovem. Os objetivos deste mandato, é uma pergunta difícil logo para começar, muito obrigado. Este mandato, tenho necessariamente que dizer isto, é de ruptura com uma visão que acompanhava o CITES já há uns anos e que levou a que um conjunto de associados e antigos dirigentes sentissem necessidade, pela primeira vez em muitas décadas, a criar uma oposição que deu origem a uma alternativa. O objetivo passa por renovar os dirigentes, renovar as pessoas que representam nas empresas os trabalhadores e modificar o comportamento, a atitude do sindicalista. Virar mais para o coletivo e assumir posturas menos individualistas. Desde logo, estamos atualmente com uma direção que, por exemplo, não tem dirigentes a tempo inteiro. Todas as pessoas estão a trabalhar nas empresas e a postura que defendemos é essa. É que o dirigente sindical deve ser alguém que está a trabalhar, que conhece a realidade do terreno, conhece aquilo pelo que os seus colegas passam, para poder trazer para as reuniões de direção, para os espaços de trabalho, essas mesmas experiências, não apenas contadas na terceira pessoa, mas também percepcionadas por si. E passa muito por aí o trabalho da atual direção. Quanto a projetos de futuro, as ideias são muitas. E quando apanhamos a estrutura naquilo que nós consideramos um mínimo de atuação, só podemos mudar para melhor e temos essa expectativa de conseguir mudar para melhor. Temos que desmaterializar processos no sindicato, temos que nos aproximar através das ferramentas digitais que são inexistentes ou eram inexistentes, estamos a trabalhar nesse sentido. Queremos aproximar os sócios da estrutura sindical. Na altura, na campanha, escolhemos um slogan que era abrir o CITES aos sócios, devolver o CITES ao sindicalismo. A lógica era exatamente essa, de fazer com que as pessoas se sintam em casa num simples gesto, como quando se elege um delegado sindical, o trazer às instalações do CITES. É chocante que haja delegados sindicais que não sabem sequer onde é que fica o seu sindicato. Fisicamente. Receber as pessoas, ter o gosto por fazer parte de um coletivo. Nessa parte do abrir o CITES aos sócios, ainda atualmente devolver o CITES ao sindicalismo, recuperando os níveis de contratação coletiva que são desejáveis numa estrutura como a CITES, não é? Que é transversal ao setor dos serviços. Muito bem. De facto, tu já abordaste aqui um pouco a minha segunda pergunta, mas de facto aquilo que tu falaste aqui de devolver o CITES aos sócios era um lema da tua campanha, uma campanha que foi democrática, portanto, teve mais do que uma lista, portanto, é também interessante e já falaremos sobre esse assunto, mas de facto um dos teus objetivos, pelo menos daquilo que foi passado para nós que estávamos de fora a ver as vossas eleições, era precisamente o rejuvenescimento da vossa estrutura, quer do ponto de vista de dirigentes, mas também, sobretudo, do ponto de vista dos delegados sindicais. Vocês já estão a conseguir fazer isso? É um processo que está a amadurecer? Como é que estão a planear fazê-lo? Sim. Aliás, nós completámos 3 meses de mandato e fizemos uma espécie de balanço interno do que estava a acontecer. Naturalmente, quando há uma mudança da linha de condutora ou do fio condutor, os primeiros meses acabam a ser muito virados para dentro.
Estamos a mudar muito a estrutura interna, a forma de funcionar, os processos. Mas uma coisa que começou imediatamente foi efetivamente a procura de interlocutores nas empresas. E estão a ser renovados. Em relação à renovação enquanto rejuvenescimento, os novos quadros do CITES, digamos assim, os corpos gerentes, orgulham-nos em termos de média de idades. Conseguimos trabalhar, o nosso objetivo era trabalhar não só na média de idades, mas também em termos de paridade. Temos paridade absoluta nos corpos gerentes e quase absoluta nos órgãos do CITES, no Conselho Geral. Lamentavelmente não conseguimos a paridade total. Mas é um trabalho que vamos continuar a fazer e com um objetivo claro de também, através disso, mostrar que há mudança, trazer novas perspectivas, novas realidades e, acima de tudo, aquilo que a juventude traz também, aquele inconformismo que falaste há pouco. Muito bem. Tenho uma pergunta talvez mais complicada ainda. Hoje é está difícil. Está a piorar. De facto, o mundo do trabalho enfrenta novas formas de vínculos laborais e no vosso setor é transversal e, portanto, já falaste aqui também da crescente individualização das relações sociais e da consequente inibição da atuação dos sindicatos, portanto, há dificuldades, de facto, nós atuarmos e estas novas clivagens parecem emergir nas relações de trabalho, nomeadamente a questão da precariedade, que no vosso setor é assustadora e, portanto, a pergunta muito honestamente e muito concretamente seria que impactos têm estes fenómenos na vossa luta sindical e como é que o movimento sindical pode responder a estas tendências, na tua opinião, claro? Efetivamente é uma pergunta muito mais difícil e muito complexa, são várias perguntas numa só. Eu diria, por um lado, que a precariedade é uma constante nas relações laborais. Acho que já não podemos tratar os fenómenos da precariedade laboral como pontuais e como algo que deve fazer parte de agendas para resoluções simples. Essa simplificação que muitas vezes se tenta, quer na política, quer no sindicalismo, do fenómeno da precariedade, resulta na inexistência de soluções. Porque não há uma precariedade, há a precariedade, não é? Porque é um fenómeno que ocupa... é muito vasto, é um fenómeno muito vasto que vai desde o vínculo à organização do trabalho, à organização de horários de trabalho, à conciliação do trabalho com a vida familiar. Há muitos fenómenos de precariedade. Eu diria que um sindicato sozinho não consegue combater, não a consegue combater. Tem que ser um fenómeno coletivo. Eu acho que se calhar fazia muito sentido termos esta conversa não nas instalações do CITES, mas se calhar nas instalações da UGT. O que fazer, como coletivamente podemos trabalhar para combater os novos fenómenos que estão constantemente a criar. O que eu vejo é que há diariamente novos mínimos, temos sempre novos mínimos, novas realidades que vêm, de algum modo, quase criar um balanço, quando por um lado se tenta melhorar alguma coisa, por outro lado, essa tal precariedade vem quase como criar uma espécie de balanço do trabalho. Portanto, não tenho uma resposta direta para isso. Internamente, o que temos tentado fazer é discutir como é que podemos, através daquilo que é a grande força do sindicalismo, que é a contratação coletiva, implementar algum tipo de regras. Mas, tirando a contratação coletiva, nenhum sindicato pode sequer sonhar trabalhar sozinho no combate à precariedade. Muito bem, eu penso que sim. Temos que estar todos unidos e solidários nessa luta. Achas que os atuais dirigentes sindicais continuam a organizar as suas lutas com base no pressuposto do trabalho estável e não conseguem, de facto, encontrar novas formas de conjugar a defesa dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente dos mais precários, os desempregados e, por exemplo, os trabalhadores das plataformas, como ainda ontem tivemos a demonstração em Bruxelas, que a Confederação Europeia de Sindicatos fez uma tentativa de aproximação a estes trabalhadores destas plataformas de entrega de comida? São um novo mínimo. Como eu estava a dizer, regula-se o trabalho tentando combater os falsos recibos verdes, aparece o trabalho através de plataformas em que as pessoas têm que criar as suas próprias empresas e trabalham, na realidade, são empresários, não são trabalhadores, muitos deles. Portanto, há diariamente novos mínimos que temos que combater. Se eu digo que os sindicalistas têm o mindset incorreto para
a realidade atual, eu diria que sim, mas pior ainda, se calhar também não está correto para a normal ou a banalização desta mudança. Banalizou-se a mudança de comportamentos do lado dos empregadores e do lado das atividades económicas, do normal funcionamento das atividades económicas, então é muito difícil eu sequer achar que o sindicalismo atual consegue acompanhar, consegue estar virado para isso, consegue acompanhar esta viragem habitual, esta rotina da mudança. Então tu achas que nós estamos a reagir em vez de agir? O que eu acho é que estamos sempre a tentar puxar as coisas para um estado anterior, achando que esse estado anterior ainda existe. E não faz qualquer sentido, um pouco como o conto da Sofia de Melbrenner, que andava o casal no carro e o mundo para trás ia desaparecendo e nunca conseguiam voltar ao mesmo sítio, mas continuavam sempre à procura do local de onde vinham, mas não existe o local de onde vinham. E aqui é um pouco assim, os sindicatos andam à procura de algo que já não existe. E é preciso mudar. E é preciso mudar, nomeadamente ao nível da UGT. Temos que mudar a mentalidade dos dirigentes e, se calhar, temos que mudar a direção na qual a UGT está a caminhar para conseguirmos, enquanto coletivo, funcionar. E daí a minha esperança e, aliás, aproximamos-nos de um momento em que essa mudança, para mim, tem que se manifestar, nomeadamente na eleição do próximo secretário-geral da UGT. É fundamental que a pessoa que vai assumir esse cargo tenha a capacidade de motivar os sindicatos para estarem unidos na procura de soluções para um mundo novo e não para um mundo antigo. E, enfim, como creio que a generalidade das pessoas da UGT já sabem, essa pessoa, para mim, é o José Abraão, e eu desejo-lhe o maior sucesso, e ele sabe que pode contar com todo o apoio da minha parte, quer do CITES, mas espero que saiba que vai ter muito trabalho pela frente e que esse trabalho tem que ter o foco não apenas no fenómeno da precariedade, não apenas no fenómeno da mudança constante de realidades no trabalho, mas também é preciso pensar coletivamente como é que o sindicalismo vai atuar perante a desmaterialização das empresas, como é que se faz sindicalismo numa empresa que não tem espaço físico, como é que se faz sindicalismo quando os colegas não se conhecem, não interagem, o coletivo está cada vez mais enfraquecido. Isso tem que ser pensado, esse trabalho tem que ser feito coletivamente. Neste espaço que é o CITES, nós ainda só estamos há 3 meses, mas já temos discutido muito essas questões e temos 4 anos de discussão pela frente. Eu espero que consigamos ter conclusões positivas e levá-las ao GT, mas acima de tudo, retirar lá também conclusões e podermos trabalhar conjuntamente, porque sozinhos não vamos lá. Claro. Muito bem. Antes de ir para a última pergunta, nós temos aqui um hábito que é um pequeno jogo com as palavras, em que convidamos-te a dizer o primeiro pensamento que te vier à cabeça, mediante a palavra que eu te vou dizer. Pensamento ou palavra? A palavra. Ok? Podemos então fazer esta brincadeira contigo? Acho que já estou a tremer. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, precisamente, para o assunto que tu acabaste de falar, o GT. Mudança. Muito bem. Segunda, juventude. Necessária. Digitalização. Medo. CITES. Futuro. Precariedade. Difícil. Salários Muito baixos. e negociação. É o sindicalismo. Vamos deixar passar. Tu pensaste aí um pouco, mas eu vou deixar passar desta vez. Tenho que pensar, não é fácil. Não é fácil ter uma primeira reação estando vinculada a esta necessidade do politicamente correto em algumas coisas, nomeadamente nesta nossa Tu conversa. és liberto, estás libertado. Tu és um homem liberto. Ainda bem que o dizes depois das perguntas que fizeste. Já te safaste. Já me safei. E por último, a pergunta talvez mais fácil para ti,
que de facto tem a ver com aquilo que tu falaste. O GT vive um momento da eleição, um momento que é democrático, que é participativo. Achas que o movimento sindical hoje precisa de ter maior espaço de contacto com a sociedade civil, ou acreditas que precisamente nós somos líderes dentro da sociedade civil e por isso mesmo não precisamos tanto das ONGs? Bem, o movimento associativo é por natureza oligárquica. Há um conjunto de iluminados que tende a achar que conhece a causa e domina a causa e acaba por tomar a coisa como sua e a casa como sua. E por isso é que muitas vezes vemos nas associações o perpetuar do poder nas mãos de algumas pessoas. Portanto, a minha resposta tem que ser assim, imediatamente. Não pode haver a percepção de que as causas sindicais pertencem às pessoas. As causas são coletivas. E assim sendo, a mudança que tem que ocorrer, o fenómeno de mudança que tem que ocorrer ao nível da UGT e que tem que ocorrer ao nível de todo o movimento sindical, tem que passar por conseguir trazer diariamente novas pessoas, nova massa crítica para estar constantemente atualizado. A perpetuação do poder em qualquer sítio, na minha perspectiva, é negativa. Daí, não é, com essa resposta mais imediata, tenho uma consideração que tem necessariamente que ser feita. As causas do sindicalismo foram muito tomadas por determinadas correntes. Correntes que acham que lhes cabe tomar as decisões do futuro, seja por questões partidárias, seja por questões de predomínio, de representatividade em empresas ou instituições, e isso faz com que o sindicalismo acabe por estar em determinados momentos da sua vida refém. O que eu gostaria de ver era o fim dessa prisão, o fim dessa constante vinculação do movimento sindical a determinadas visões. Se o conseguíssemos fazer, íamos conseguir muito provavelmente trazer mais pessoas cá para dentro. E se calhar desaparecia do movimento sindical e desaparecia do movimento associativo em geral a perspectiva de que aquilo é a casa de alguns. Tentei juntar a minha perspectiva com o politicamente correto. Não sei se fui bem sucedido. Conseguiste muito bem. Como tu agora fizeste essa pergunta e já estamos aqui um bocadinho fora daquilo que estava inicialmente combinado, achas que os jovens e as causas que os jovens hoje abraçam, nomeadamente as questões ambientais, devem fazer parte do nosso ADN ou são questões que são redundantes naquilo que deve ser o papel dos sindicatos? Isto agora é uma pergunta já desafiante e fora o movimento associativo, enquanto movimento de causas, deve caminhar em conjunto. Foi muito interessante para mim ver, por exemplo, na direção do CITES, temos pessoas que vieram do movimento associativo e que se sindicalizaram e apareceram aqui enquanto trabalhadores, mas quando estão presentes nas reuniões dos órgãos em questão, o comportamento é muito diferente das pessoas que vêm do movimento empresarial ou que que já estão dentro do sindicalismo há uns anos. É muito interessante ver como pessoas que estão na área do ambiente, por exemplo, se comportam e a visão que têm no sindicalismo. Porque olham para o sindicalismo como uma verdadeira corrente associativa. E eu acho que muitos sindicalistas, vamos dizer, isto não é associativismo, isto é sindicalismo, é outra coisa. Não, não é. É outra coisa exatamente porque, como disse há pouco, houve outros interesses que se calhar tomaram o sindicalismo e acharam e fizeram os dirigentes sindicais achar que isto não era verdadeiro associativismo, mas é. Isto é uma causa que nós temos que defender. Se pudermos juntá-la a outras, é ótimo. E ainda bem que falas do ambiente, isto é impecável porque quase parece combinado e verdadeiramente não é. Não é? Mas nós, no CITES, queremos trabalhar
em algo que eu já vinha a acompanhar antes de fazer parte da direção, mas que trouxe para a direção através de outra pessoa que faz parte dos atuais corpos gerentes, que é o trabalho pelo ambiente. De que forma é que nós podemos regulamentar o trabalho para que seja também a disciplina da organização do trabalho mais amiga do ambiente. E tem levado a conversas muito interessantes e que naturalmente têm que ser vertidas no nosso instrumento, na contratação coletiva. Muito bem. Pedro, espero que tenhas gostado de estar connosco. Claro que sim. Para nós foi um prazer ser recebidos aqui na tua casa e na casa de outros trabalhadores dos serviços. Muito obrigado. Desejar-te boa sorte no teu mandato, que começou agora há pouco tempo, mas que terá certamente um grande futuro pela frente, até porque tu és muito jovem. E a direção também é bastante jovem, dos que eu conheço, portanto, dar-vos os vossos parabéns. E da minha parte, mais uma vez, agradecer pela tua disponibilidade para estar connosco. São sempre bem-vindos, já sabem. Muito obrigado. Para conversar e para trabalhar. Para trabalhar, sobretudo para trabalhar. E, portanto, agradecer também aos nossos visualizadores lá em casa. Espero que tenham gostado deste episódio do GT Talks. Voltaremos em breve.